Tem um capítulo principalmente com a sua geração, ou a geração imediatamente abaixo, que a gente sempre pergunta, que é exatamente o estímulo que as ciências sociais tiveram no Brasil para se institucionalizar. E um parceiro, uma presença sempre mencionada é da Fundação Ford. A gente queria ouvir um pouco como foi esse contato, teve com o SEBRAP, que papel, que ligação. Seguinte, eu lá no Chile, na CEPAL, nas Nações Unidas, nós tínhamos contato com as fundações. No Brasil havia um preconceito enorme, porque era o imperialismo. Né? Bom, mas eu já tinha, enfim, eu fui me tornando cosmopolita, à força. Né? Já que a nossa visão era muito fechada, eu fui para o Chile, a CEPAL era outra coisa. O Prebes me nomeou para representá-lo num centro que as Nações Unidas criaram em Genebra, era eu quem ia para Genebra, representar o Prebes. Eu todo ano tinha que ir a Nova York, aqui o mundo passou a ser uma coisa mais familiar para mim, já não tinha medo das fundações, nem coisa nenhuma. Então, quando houve o negócio aqui, o golpe, imediatamente o Paul Ricoeur, que era o reitor lá de Nanterre, me convidou para voltar para Nanterre. O Morse me convidou para ir para Yale. Mas eu pensei, eu tinha recém-chegado ao Brasil, eu estava com filhos numa idade que, quando você volta para o exterior, não volta mais ao Brasil. Né? Porque já... O golpe que o senhor está falando do AI-5. AI-5, o AI-5, Não dá mais para voltar. Eu vou tentar ficar no Brasil. Bom, como é que ia ficar no Brasil? Aí tinha vários professores que tinham sido aposentados e outros que não tinham sido aposentados, alguns da FGV que apoiaram, fizemos um grupo e tal. E aí eu fui procurar a Fundação Ford, que eu conhecia, que chamava-se Carmichael, o representante da Ford. Está vivo. Foi muito interessante. Ele era um liberal americano. E o outro era o Peter Bell. O Peter Bell também é altamente liberal, embora o pai dele tenha sido republicano, foi até prefeito da cidade dele lá nos Estados Unidos, eu fui lá uma vez. E o Peter Bell foi muito importante, não só no Brasil, como no Chile, e em outros lugares do mundo também, porque eles deram recursos para as pessoas que estavam sendo perseguidas para se manter no país. Então, eles nos deram um dinheiro, não me lembro quanto. Na época era muito. Muito para nós, né? Bom, eu procurei aí alguns amigos que eu tinha que eram ligados ao governo, especialmente o Paulo Egídio, que depois foi governador de São Paulo, e o Severo Gomes. O Severo era muito amigo meu, e já de antes. E muito amigo do Procópio Ferreira de Camargo, que passou a ser o diretor do SEBRAP. O Procópio era quase irmão do irmão do Severo, do Clemente. Bom, e pedi, olha, vocês acham que tem condição? E o Paulo Egídio se dispôs a dar um depoimento à Ford, dizendo que sim. Porque tinham medo de dar o dinheiro, porque vinha a repressão e fechava. Bom, o pessoal, o Mindley, os Laffer, aí vem um lado judaico, que são solidários às perseguições. Foram muito solidários também. Ficaram no conselho e tal. Então, nós formamos o SEBRAP e a Ford apoiou. Depois, o SEBRAP tinha realmente recursos, era dos suecos, canadenses e holandeses, que apoiaram todos os grupos que eram perseguidos na América Latina, na África, não sei o que lá. Em geral, ou católicos ou protestantes. E muito frequentemente eram governos desses países. Em geral, esses países têm, como na Alemanha, tem também, no imposto de renda, você pode dar uma parte do imposto de renda para uma fundação. Então, essa gente foi que sustentou todo mundo, os chilenos, depois os chilenos são muito mais espertos que nós, entraram nessas organizações. Eles próprios, se passaram a dar muito dinheiro para o Chile. Hoje eles são todos ministros, não sei o quê e tal, do Chile e tal. Bom, então, o SEBRAP tinha esse financiamento e, eventualmente, através de algumas empresas de planejamento, nós tínhamos subcontratos aqui. Quando o Dilson Funaro foi secretário, o Dilson era cunhado do Fernando Gasparian, a mulher do Fernando foi colega da Ruth Antino no Desvazou, o Fernando era muito amigo meu, por isso eu fiz o CESIT com o dinheiro do Fernando, da Federação de Indústria. Então, esse pessoal, o Dilson ajudou também, porque ele dava dinheiro para essas empresas de planejamento que subcontratavam o SEBRAP. E
E o SEBRAP já foi uma instituição, enfim, que se mantém até hoje. Conseguimos mais tarde um endowment, compramos uma casa, não sei o quê, e uma instituição mais moderna do que era a própria universidade. Porque a universidade, como eu disse, era muito de capela, muito desligada, não. E não havia uma tensão entre esse apoio, por exemplo, da FOR e os da USP? Como era essa... Assim, quer dizer, por um lado, a doação da FOR não podia ser interpretado como imperialismo E americano foi. doando, e por outro lado, a FOR preocupada com a ditadura Exatamente. brasileira de apoiando um grupo que era pessoas de subversivo. esquerda. Né? Como é que... Era difícil, mas a Ford foi correta nessa matéria. E ele dava o dinheiro e não sabia o que nós fazíamos com o dinheiro, nem nunca perguntaram. Eu já não tinha tal esse pavor, porque eu tinha a experiência da CEPAL. Né? Já lá já sabia que as fundações existem para dar dinheiro mesmo e que não vão interferir no que você faz. E não havia uma interferência da FOR no SEBRAP? Nenhuma, Quer dizer, zero. A Ford interferiu muito em outras organizações. Por exemplo, o racismo, as cotas, isso foi coisa da Ford. Né? Mas conosco não. Não fiz nenhuma, nada. O que eles faziam com coisa salutar, a cada 3 anos se criava um grupo de avaliação externa. E aí veio o Hirschman uma vez, veio o Turenne, quer dizer, a ideia de avaliação, que é boa. Né? O pessoal reagia, mas era boa. Fizeram. Eram bem feitas as avaliações? Eram bem feitas. E eram desse tipo de gente, de intelectuais. O Frank Bonilla, que nos ajudou muito, também foi da Ford. E eram todos... A Ford naquele tempo era liberal, a lá americana, né? E acho que até hoje. Fazendo 50 anos no Brasil. Sim. Né? E apoiou várias instituições na área de ciências sociais. Várias. Mas teve um papel positivo, aqui e fora daqui, em muitos lugares. Mas o SEBRAP, digamos, você disse que tem alguma tensão com a universidade, sim. Por exemplo, Florestan nunca foi para o SEBRAP. Em parte por uma questão de geração, em parte porque ele tinha restrições à Ford. O Iane veio para a universidade, mas sempre para o SEBRAP. Mas sempre era difícil para ele, mas veio. Então era a ponto disso, quer dizer, esse é um centro de pesquisa que tendo o apoio da FOR, já causa um constrangimento. Mas não tão grande assim, porque o que pesou mais era a nossa posição de crítica ao governo, de crítica... Então não era assim. E a igreja, Dom Paulo, nós ajudamos muito a igreja, da pastoral de Dom Paulo. Esse livro Crescimento e Pobreza foi feito para Dom Paulo. Eu vivia fazendo conferência nos conventos aí, íamos para pastoral para os bairros operários. Eles jogaram uma bomba no SEBRAP, o pessoal do CCC, do Comando Contra o Comunismo. Então, a percepção do SEBRAP era mais de um lucro de resistência ao regime autoritário. Por outro lado, o SEBRAP tinha portas abertas. Toda a intelectualidade independente da época passava por lá. E toda essa gente, do Celso, a Luciana, a Conceição... E havia uma conexão com o Rio? Com o Rio? Sim, com o IUPERJ. Sim. Mais fortemente sim. com o IUPERJ. Sim, tínhamos Nessa contato. época surgem o IUPERJ, o Museu Nacional... O Museu Nacional, tinha conexão, sim. Mas, por exemplo, ainda um pouco com a Fundação FOR, que apoiou todas essas instituições, havia alguma não era via. combinação? Não era via fora, era pessoal. A turma do Museu Nacional estava meu cunhado lá, o Roberto Cardoso de Oliveira. Não é? No IUPERJ eu me dava bastante bem com o pessoal de lá, aquele tempo até com o Vanderlei, que depois ficou muito furibundo contra mim e tal. Mas eu não fiquei contra ele. E o Vanderlei, o Cândido, que, enfim, sempre uma pessoa mais complexa, né? Para dizer, de boa elegante. Mas nós tínhamos o Hélio Jaguaribe, que sempre foi meu amigo, continuou. Não. Aí havia um diálogo bom. Né? Algum ciúme pode ter havido. Depois, no próprio SEBRAP, houve uma divisão, criaram aquele centro do VEFOR, do Moisés, que está vivo até hoje. Bolívia criou outro. O pessoal ficava, eu ficava no conselho, eles brigavam, faziam cisparidade, cresce por cisparidade, né? Vai repetir. E eu, para dizer que está tudo bem, eu ficava no conselho. Mas para não entrar em briga, eu sempre fui favorável a... Foi um bom treinamento, então, para a etapa que se Eu tive seguirá. muito bons treinamentos, eu tive escolinha de presidente. Não, mas é do meu estilo. Não, tá bem, quer fazer outro centro? Vai, faz, eu ajudo. Né? Em vez de entrar em... Fica sempre... As equipes ficam brigando e tal, mas eu prefiro não entrar também na briga política. Eu era de opinião, jornal Opinião. E aí brigaram, aí criaram o jornal Movimento. Eu fiquei nos dois.
O movimento era mais influência do PCdoB e a opinião mais influência, enfim, burguesa comunista, não sei como é que vou chamar aquilo, do Gasparian. E eu fiquei nos dois. Tem um inimigo maior, que é o regime militar, vamos ficar brigando entre nós aqui. Eu sempre fui contrário a esse tipo de coisa. Mas é bom que se crie mais órgãos, mais centros.